Boa noite, galera da pesada. Sejam bem-vindos ao maior grupo de OutSystems em linha reta da América Latina. Boa. Só quem é de Recife entende essa megalomania. Não é só o maior carnaval, né? Não, é maior, É isso, maior né? shopping, maior avenida em linha reta, completa, Boa. né? E estamos de volta aí, né, com nossa missão, User Group OutSystem, né, Recife. O primeiro do ano, desculpa pela demora, mas como todo mundo sabe, só começa Porque o depois do carnaval carnaval, né? passou, Carnaval passou, então agora sim o ano começou. É verdade. Boa. E mais uma vez, junto com essas férias aí, todos já sabem acho que quem é novato, mas deixa eu me apresentar aqui também. Meu nome é Pedro, tá? Eu sou o Expert e Champion OutSystem, né? Sócio na Dracar. E estou há bastante tempo aí junto com essas duas feras, André e Renato, a gente tentando buscar esse momento aqui de compartilhar conhecimento e como sempre, a gente tentando convidar, né? E quando as pessoas não estão disponíveis para que apresente, a gente tenta apresentar alguma coisa para contribuir aqui com vocês um pouco de conhecimento, né? E, enfim, Andrezinho, Renato, se quiser se apresentar também um pouco e a gente vai seguindo. E aí depois eu vou mudando aqui os slides para a gente ir tocando nossa apresentação. Tá? Boa. Renato, vai lá. Tá Faz bom. as honras. Tudo bom, gente? Eu sou o Renato, sou OutSystems Champion. Hoje eu sou o Principal Engineer na Capnation e também estou organizando esses User Groups desde a pandemia. Então, é bacana estar aqui com todos vocês, ver rostos novos surgindo aqui no chat, entrando lá no grupo da gente do WhatsApp. E a ideia realmente aqui é contribuir, devolver para a comunidade um pouquinho do que a gente termina aprendendo. Então, a gente tenta engajar todo mundo, a gente tenta trazer novas pessoas para apresentar, a gente quer que vocês sugiram temas, quero que vocês venham apresentar, procurem a gente para poder dizer, olha, eu aprendi uma coisa bacana aqui, fiz uma integração disso, daquilo, quero fazer uma apresentação no User Group, vamos reunir a galera e vamos abrir o palco para vocês. A ideia aqui é que o evento é da comunidade para a comunidade. Por isso que a gente costuma não se aceita patrocínios, não se faz atividades de recrutamento aqui, porque aí o objetivo aqui é falar da tecnologia, para a gente falar de conhecimentos em geral. Então, a gente acolhe todo mundo, de qualquer nível intermediário, nível avançado. Tem pessoas que estão começando, conhecendo OutSystems agora, então sintam-se bem-vindos, sintam-se acolhidos aqui nesse User Group de Recife. Nesse momento está online, mas vamos ter eventos presenciais em breve. Então, Um bom ponto. Eu acho que senioridade, é como você falou, aqui é agnóstico de senioridade. Perguntas simples, perguntas complexas, tudo é bem-vindo para que a gente possa evoluir junto, tá? Andrezinho? Exatamente, cara. Renato e o Pedro já falaram tudo, né? O objetivo é exatamente esse. Meu nome é André Siebra, a gente já está nessa jornada aí já há bom tempo, acho que desde 2015, né, Renato e Pedro, fazendo eventos aí na comunidade, quando nem tinha essa estrutura ainda de User Group. Eu trabalho com OutSystems desde 2013, então eu sou já um dinossauro aí, como o pessoal costuma me chamar. E, cara, é muito bom ter vocês aqui, é muito bom estar voltando, retomando esses encontros, né? A gente sente falta. É importante a gente manter a comunidade engajada, porque junto a gente é mais forte, né? Como a gente sempre fala aqui. Então, essa colaboração, esse compartilhamento de conhecimento, faz a comunidade crescer como um todo e vocês também que estão junto com a gente. Então, a gente troca ideia, vocês podem interagir lá no grupo também. Como o Renato falou, o grupo é um pouco quieto, mas não fica acuado, não fica com vergonha. Tá todo mundo aqui para se ajudar, não tem essa questão de senioridade, não tem pergunta idiota, certo? Todo mundo está aprendendo, eu estou aprendendo, eu tenho, sei lá, 12 anos de estrada aí com OutSystems e eu estou aprendendo ainda pra caramba, então tem muita coisa nova surgindo, né? Tem o ODC, tem o Mentor, tem a AI agora que está vindo com tudo, né? Então é isso, galera, vamos para cima, sem mais delongas e vamos aí para os mestres passar a palavra para os mestres que vão apresentar aí conteúdo muito bacana para vocês. Boa. Seguindo aqui na nossa apresentação, só passando um pouco a agenda, né? Notas boas-vindas que já passaram, e aí a gente entra com o fera aí da segurança de cybersecurity, Lucas Soares, né? Depois a gente vai ter Lucas, tenha seu tempo, vá tranquilo, enfim, espero que seja uma boa apresentação, tanto para a gente que vai assistir, mas tenho certeza que também para você, porque eu acho que isso é bacana também, sentir esse prazer de
de poder compartilhar o Sim. conhecimento. Depois a gente Sempre tem dá um frio uma na barriga. reserva. Pode ficar tranquilo, não vai ter ninguém lhe atrapalhando no meio da sua apresentação, então pode ficar tranquilo, você vai se concentrar nela. E depois a gente reserva um tempo para algumas perguntas. E aí, o que eu falei, é agnóstico de senioridade, qualquer um pode perguntar, toda dúvida ou talvez curiosidade ela é válida. Depois a gente vem, logo em seguida, a gente vem com o Melga, né, o Leonardo Melgarejo, com a apresentação falando um pouco de teste, né, saindo do manual até o teste automatizado, enfim, numa abordagem, numa visão aí bem bacana que eu já tive um spoiler, né, então o que o Léo trouxe para essa frente, e o mesmo sentido, né, pode ficar tranquilo que sua apresentação, Léo, também espero que seja fantástica, espero que essa experiência também seja muito bacana, e aí depois no Q&A novamente, e logicamente a gente finaliza ali com um sorteio e anúncio dos vencedores, né? O sorteio vou deixar para o final para que o Renato faça aí a divulgação do que está vindo, tá? Coisa E aí, boa. logicamente, a gente finaliza o evento e agradece a todo mundo. Não esqueça, quem puder ficar até ao final, é importante a gente tirar uma foto, guardar esse momento, ver o rosto de vocês também, depois a gente habilita para todo mundo abrir a câmera e a gente segue, tá? Então, Só mas antes de uma mais nada, observaçãozinha. Quando forem fazer as perguntas, não façam as perguntas no chat, porque a gente não costuma rastrear por ali. Tem uma seçãozinha de Q&A aqui, logo embaixo aqui nessa parte central. Então, Q&A, vocês clicam ali e deixam as perguntas, que dali a gente consegue filtrar o que é pergunta, o que é discussão das pautas. boa, bem lembrado. E até a plataforma ajuda a gente a controlar o que a gente respondeu ou não aqui no próprio evento, e o que não for respondido, a gente vai resumir isso, responder e enviar depois a resposta para todo mundo, porque pode não dar tempo, né, com as dúvidas, tá? Só passando algumas regrinhas do evento, né? Esse formato todo mundo está multado, logicamente, e isso é controlado aqui pelos hosts. Mas se surgir alguma interação que seja necessária, a gente mesmo habilita e vocês podem falar e tudo mais, tá? Quem tiver uma pergunta, como o Renato colocou, coloca lá no Q&A que facilita para a gente gerenciar isso. E ali no final a gente tira uma foto, como eu estava falando, para a gente poder guardar esse momento e, logicamente, ficar para a história, né? Como a gente diz por aqui. Vamos lá. Antes de mais nada, quem quiser e não estiver participando ainda, esse é o QR Code do chat da comunidade, tá? Que a gente tá ali, de Recife, então, tipo, para movimentar, quem quiser colocar algo do dia a dia, uma dúvida que tenha, talvez a sua dor seja de alguém, então isso seria bacana compartilhar, tá? E desculpa falar tanto, mas agora vamos pro que interessa. Lucas, palco é seu. Oi, pessoal. Renato do Futuro aqui. Tivemos um pequeno probleminha com a talk do Lucas e a gente não conseguiu, infelizmente não conseguiu acontecer. E aí a gente tá fazendo esse corte aqui, já vai pular para a segunda, mas tava muito legal e queremos que o Lucas tenha a oportunidade de vir aqui no próximo, que a gente tá tentando marcar para junho. Então se liga aí, já faz parte do User Group para poder a gente conseguir ver a palestra do Lucas finalmente acontecendo, com tudo o que ele merece, porque é um assunto sobre segurança que temos muito interesse. E só que infelizmente a gente não conseguiu agora por problemas técnicos. Então fiquem agora com a próxima talk, que é do Léo Melgarejo. Tá meio difícil falar o nome dele, mas é isso aí. Então, Lucas, a gente se vê na próxima, tá bom? Pessoal, segue aí. Valeu. Fazendo a apresentação da noite, nosso amigo Leonardo Melgarejo vai falar um pouco sobre automação de testes. Léo, o palco é seu. Opa, obrigado e boa noite. Já estou feliz que acertaram meu sobrenome. Depois de ensaiar algumas vezes. Exato. Não, eu queria comentando que o grupo ele é tão inclusivo que eles chamaram até o QA, me deram essa oportunidade aí, estou honrado, né? De ser o pioneiro aí. Muito obrigado. Dito isso, eu também estava gostando muito da apresentação ali do Lucas e vou seguir aqui na minha. Deixa eu compartilhar minha tela, começar aqui. Por favor, pessoal, me avisem. Vocês estão vendo a minha tela aí? Acredito que sim. Então tá. Bom, iniciando aqui, o nosso tópico aqui é teste do manual automatizado, né? Eu estou aqui para facilitar e trazer uma visão objetiva desse universo da qualidade de software, pelo menos falando dos artefatos envolvidos, né? Conectando aqui com o nosso universo da OutSystem, né? Dito isso,
Quem sou eu, né? Eu sou o Leonardo Melgarejo, como me apresentaram ali. Eu sou QA, né? Software QA Engineer aí. Sou bem focado em automação, gosto muito dessa parte, acredito que realmente gera bastante valor. No particular, eu gosto de estar com a família ali, joguinho, filminho, né? Pessoa de TI nerd normal, né? Mas com foco nessa questão de ser um entusiasta de qualidade. Bom, dito isso, o que a gente vai aprender hoje, né, pessoal? Sobre o que a gente vai falar? De forma objetiva aqui, o que é que eu quero trazer nessa experiência incrível que eu estou tendo no último 1 ano e meio trabalhando com OutSystem, né? E pessoa de qualidade, ou avatar de qualidade, né? Tentando trazer esse universo para acompanhar esse ritmo dinâmico aí, né? Que é o próprio slogan aí da OutSystem, né? Que é realmente entregar valor muito rápido, né? Então, eu pensei o seguinte, o que eu posso agregar de valor e contribuir ali para a comunidade, para o grupo, né? Aproveitando essa oportunidade. Eu pensei em como estruturar 2 MVPs, ou seja, o mínimo viável de estrutura básica de artefatos de teste, né, de qualidade de software, para ser executado no dia a dia ali, né, no ciclo de vida de desenvolvimento, onde eu dividi em 2 MVPs aqui, o primeiro falando de testes manuais e o segundo falando de fluxo automatizado, né, seguindo uma linha orgânica, né, onde no primeiro tópico aqui a gente vai falar, vou organizar uma estruturinha bem simples aqui da lista de desenvolvimento, da lista da cobertura de testes e da documentação de entregáveis, né? Um segundo ponto, evoluindo essa primeira parte, fazendo uma conexão, né? Eu vou trazer uma estrutura do projeto de testes automatizados, né? Ou seja, onde cada coisa pode estar, pensando nessa ideia de MVP, né? De mínimo viável, assim, para gerar valor, falando de qualidade. A configuração de um CI, né, para a gente poder pegar esse projeto e jogar num fluxo de integração contínua, né, executando o teste e também gerando o feedback dessa execução num formato amigável e intuitivo, tanto para os elementos do time de desenvolvimento, seja o dev, seja o BA, seja o QA, ou quem estiver orbitando, né, dentro desse em cima ou par com esses papéis, uma visão centralizada única, né? Da mesma forma, entregando esse valor para o cliente, ou seja, todo mundo falando a mesma língua o mais próximo possível, né? Então, avançando nessa ideia do MVP dos testes manuais, né? O que eu trago aqui? Primeiro aqui no nosso slide, eu estou trazendo um projeto exemplo, tá? Eu estou aqui com o PowerPoint de backup, né? Para nos ajudar, mas eu vou puxar uma segunda tela onde eu escolhi como ferramenta de exemplo aqui de gestão de artefatos de ciclo de vida de desenvolvimento e de teste de software, é o ClickUp, né? Ele é um equivalente aí do Jira, com outros recursos, onde eu acredito que ele é bem intuitivo e amigável, assim, para o nosso exemplo, né? Então, digamos aqui que a gente está dentro dessa estrutura, onde eu puxo a visão de vocês aqui para esse nosso exemplinho aqui, ó. Esse à esquerda aqui embaixo, loja teste, é o nosso projeto de exemplo. Então, os artefatos, né, do ponto de vista do ciclo de vida de desenvolvimento, da esteira de desenvolvimento, de qualidade, e os entregáveis disso vão estar dentro dessa estrutura simples aqui, né, dividido nesses 3 tópicos, né, onde, então, no primeiro, a gente está representando a esteira de desenvolvimento, que é basicamente onde onde o desenvolvimento ou a visão do software sendo construído acontece. Ou seja, eu escolhi uma feature de exemplo, né, uma história de usuário de exemplo, que é a mais conhecida de todos, né, para até ser um exemplo lúdico para a gente poder se conectar nessa jornada. Então, partindo, né, pensando que o nosso início começa no User Story, né, pode começar no épico, mas aqui eu escolhi iniciar na User Story aqui, né, pensando numa perspectiva de ambiente ágil, metodologia ágil, ou conectando com metodologias ágeis. A gente vai entrar aqui nessa história, nesse User Story, e a gente vai ter uma estrutura conhecida para quem já está trabalhando aí com o desenvolvimento, né, que é basicamente usando o padrão Gherkin, a gente vai ter o objetivo, né, que é a tela de login, onde
a gente vai mapear o que basicamente tem que acontecer. Eu, como usuário registrado, acessar o sistema por meio de uma tela de login, para garantir que apenas pessoas autorizadas utilizem essa aplicação. Acredito que todos já devem ter passado por isso, mesmo como usuário, né? Aqui, então, a gente tem os critérios de aceitação, onde a gente tem como tem que acontecer e algumas regrinhas que a gente tem que atender, né? Tanto na visão de critério de aceite, e depois vai virar abstração, né? Onde a gente vai gerar os casos de teste baseado nessas informações, né? Mas é interessante que essa questão do user story, né? Pensando nos papéis lá do BA, vai estar escrevendo isso para a gente, né? Essas regras, como a coisa tem que acontecer nesse formato Gherkin aqui, né? Que o BDD aqui nos oferece. O desenvolvedor vai construir baseado nisso, ou seja, vai pensar na arquitetura do software e também na implementação disso baseado nessas regras. E a pessoa de qualidade, né, ou o testador, ou QA, ele vai derivar como tem que funcionar e os critérios ou os caminhos negativos, né? Avaliando uma linha de, pronto, essa feature ela está conectada com uma linha funcional, não funcional, né? E vai entrar numa linha de técnicas e estratégia de teste para derivar casos de teste da forma mais assertiva e gerando valor possível, né? E tentando estressar, mitigando os riscos, né? Pensando nisso, a gente vai avançar aqui da história, né? Entrando numa próxima etapa aqui. A gente vai avançar, vai desenvolver, né? Vai testar, vai passar. Só que quando chegar no ponto de testar, a gente conecta numa lista auxiliar, onde o que a gente vai ter como na perspectiva de qualidade de teste? A gente vai ter uma conexão lá com a lista de desenvolvimento nessa lista de testes, né? Por que eu fiz essa divisão? Ou por que é interessante fazer essa divisão? Nessa ferramenta, ou de repente em outras, é interessante a gente ter essas linhas, porque qualquer evolução de artefatos que a gente queira ter e queira metrificar, queira criar dashboards, queira gerar alguma coisa mais de compartilhar informações com o time, ou para a própria gestão, os stakeholders ter dados ou gerar insumos, a gente tem a estrutura de dados numa granularidade dividida, que faz sentido, mas também se conecta. Por exemplo, como eu estava falando aqui, a gente tem a instância maior aqui na perspectiva de cobertura de testes, que é a tela de login na visão de cenário de testes. Ou seja, o que a gente tem que testar pensando nessa feature, né? O que é a tela de login. O como vai derivar nos casos de teste, que, para exemplo, aqui eu criei três, né? Onde a gente está usando tagzinhos aqui, né? Onde vai ter, então, o primeiro nível teste cenário, que é o mais alto, e os casos de teste seguindo o que está tendo ali nos critérios de aceite, né? A gente vai ter um login com sucesso, a gente vai ter um login sem sucesso. A gente vai estar informando o usuário incorreto e um terceiro a senha correta, ou seja, a gente tem o caminho feliz, temos os cenários negativos mapeados com os comportamentos que a gente espera, né? Ao exercitar esse teste, a gente pode fazer uma abstração aqui que a gente está num ponto que a gente executou isso aqui, né? Ou seja, a gente desenvolveu na lista de desenvolvimento, no momento que isso chegou na linha de ou de teste, foi disponibilizado, né, de repente no ambiente de teste, ou o mais próximo possível do ambiente de teste, a gente vai fazer os testes, ou seja, a cobertura de testes, mas a gente não vai fazer de forma aleatória, a gente vai fazer com uma conexão e rastreabilidade entre os artefatos, os elementos que estão sendo usados para a gente ter essa organização, né? Pensando nisso, quando a gente executa e pensa assim, o relacionamento da história com o cenário de teste, a gente tem um bloqueio aqui, ou seja, o cenário de teste, ele está bloqueando a história, ou seja, chegou na esteira, na linha do tempo, né, de QA, pronto. Até esse cenário de teste ser concluído, ele não permite que a user story avance
no ciclo de vida, né? Sendo assim, se a gente tiver algum bug, né, o bug ele vai existir, vai ser cadastrado na lista de desenvolvimento e esse bug vai ter o relacionamento com os casos de teste, pois o bug vai inverter, né? O bug vai bloquear o caso de teste. Então, até o bug ser desenvolvido na lista de desenvolvimento, na timeline de desenvolvimento, o caso de teste ele vai ficar bloqueado, ele não vai poder avançar, né? Então, esse é o entrelaçamento. Cenário de teste, se entrelaça e bloqueia a história de usuário, né? Onde tudo deu certo, eles um conclui e libera o outro para avançar. No bug, o bug ele bloqueia terminar o teste, né? Então, no momento que o bug é atendido e ele chega na hora de testar, ele libera o teste. Todos os testes, os casos de teste, né, o mais baixo nível, é liberado, o cenário de teste é liberado também, o que libera o nosso ciclo de vida para concluir e ser entregue no ambiente de OAT para a validação do cliente. Mas a gente exercitou isso e a gente não quer, de repente, ou não é interessante que o cliente tenha essa visibilidade dos artefatos que a gente desenvolveu, né? Aí a gente vai gerar a terceira etapa que conclui essa jornada, digamos assim, de testes manuais, que é um documento de entregáveis, ou seja, um report. No caso aqui, o QA report. Nesse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, o teste já aconteceu na nossa linha do tempo e a gente teve insumos para gerar essas informações. De novo, como a ideia aqui é o mínimo viável, a gente tem alguns dados básicos, mas tudo dentro do processo ele pode ser enriquecido, principalmente essa parte do QA report, porque daí, no momento que a gente tem um mínimo que a gente está entregando, materializando para o cliente ou para algum stakeholder, tanto as métricas do que está acontecendo numa visão amigável para ele, ou mais amigável possível, a gente consegue também dar um status de andamento, do cobertura, status de andamento, os cenários de teste que a gente está cobrindo, né? Ou seja, a gente tem os dados aqui de execução, né, dos cenários de teste, dos casos de teste consequentemente. A gente tem uma visão, de repente, em lista. Aqui a gente está com uma feature só, não parece ser tão interessante, mas se a gente tivesse muitas features trabalhadas de repente, nessa janela, nessa versão, ou nesse deploy que a gente vai gerar para o cliente, né, que pode ter N features, no caso só tem uma, poderia ter várias, né, de repente essa visão em tabela que também é interessante, né, para ele ter uma visão mais assim, centralizada, né, e obviamente tudo que a gente está trabalhando, a gente tem que, eu vou usar essa palavra, eu não sei se ela é ideal, mas a gente tem que provar que o trabalho está sendo feito. E se a gente cria essa estrutura, ou uma estrutura mínima, que seja fácil de exercitar e fácil de organizar e rastrear, né? O famoso organizando fica melhor, né? A gente consegue também gerar evidências, no caso vídeo, não vou gerar para não comer muito nosso tempo, né? Mas, por exemplo, aqui a gente exercitou os 3 casos de teste e a gente gerou o vídeo e disponibilizou aqui. Poderia ser vídeo, poderia ser print, mas isso é importante tanto para a gente demonstrar o avanço do trabalho e a materialização de que o trabalho não está sendo só desenvolvido, está sendo criado com boas práticas de engenharia de software, tanto na sua construção quanto na sua validação, e a gente está demonstrando isso. Isso aqui também dá a oportunidade, de repente, dos stakeholders ou cliente, olhar para isso e nos dar um feedback rápido, gerar algum tipo de insumo, pedir mais coisa, né? Gera muitas oportunidades, né? A gente agiliza a entrega de valor, o que dá vontade, de repente, do cliente ou dos stakeholders pedirem mais coisas, porque a coisa está funcionando, ainda mais falando do nosso universo OutSystem, que é tão dinâmico, né? Como você sabe muito melhor que eu, né? Bom, aqui a gente tem um spoilerzinho, que é a parte de automação, que é o dashboard da automação, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Nessa parte aqui, eu fecho, eu volto rapidinho aqui para a apresentação. Eu avanço essas telas aqui de backup,
onde a gente chega no reporte, e eu vou entrar na parte de automação de teste, né? Que normalmente é o que o pessoal mais assim tem interesse, né? Mas eu achei muito importante trazer essa primeira parte com essa base da estrutura básica dos artefatos, conectando de qualidade, né? Conectando com a linha de desenvolvimento, né? E mostrando entregáveis para a gente, se a gente entender que não vale a pena investir ou a gente não tem, de repente, tempo, orçamento, liberação para fazer os testes automatizados, a gente já consegue gerar bastante valor e se organizar com os testes manuais, né? Bom, dito isso, a gente vai entrar agora na parte dos testes automatizados, onde os testes automatizados, eles têm muitos benefícios, mas eu sempre, dentro da minha experiência até agora, o que me chama atenção é o feedback rápido, ou seja, pensando que a gente tem uma feature ou um grupo de features que já estão estáveis e a gente está entregando novas features que estão dentro do mesmo contexto, então pode gerar alguma quebra. Esse é um ponto que, se a gente está tendo as features sempre com alguma automação para dar o feedback que as coisas continuam funcionando, isso a gente já consegue se ajustar rápido e manter a consistência no software, na qualidade do software que a gente está entregando. Então, dito isso, entrando na primeira parte aqui dos testes automatizados, eu gostaria de falar um pouquinho de... Eu tenho aqui, eu vou abrir aqui um GitHub para vocês, tá? Que é o meu GitHub particular, onde eu criei um projetinho aqui do User Group, e eu vou explicar, dentro da mesma ideia da parte manual, a gente precisa de organização, a estrutura do teste automatizado é interessante também, ela precisa ter uma organização por boa prática, por boas práticas, mas também para ajudar a gente a trabalhar mais fácil, né, e gerar valor rápido. Dito isso, eu vou puxar de novo a segunda tela aqui para vocês. Vou estar mostrando para vocês aqui um projeto, né, de automação de testes que contempla aquela nossa história que a gente comentou até o momento de login, né? Então, assim, ó, super importante. Alguém mais sábio que eu um dia me disse, né? Documentação é importante. Então, não importa o quão maravilhoso esteja a estrutura do código, como ele está montado, escrito, codado, né? As pessoas, assim, menos experientes ou mais experientes, todos têm que conseguir, assim, absorver o valor dessa estrutura, né? De forma igual, vamos colocar assim, né? Ter a mesma oportunidade. Dito isso, a documentação ela é preciosa. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o README, de novo, otimizado com os tópicos principais, né? Onde a gente vai ter aqui alguns elementos do que é o projeto, né? Então, esse aqui é um projeto de automação de testes, de exemplo do user, para a gente mostrar aqui no User Group de OutSystem, né? Onde essa estrutura, né? O que eu escolhi algumas tecnologias que eu acho realmente intuitivas, né? Mas a ideia realmente é para conectar aqui com a nossa necessidade dinâmica, né, das entregas OutSystem. Então, a gente vai ter os nossos pré-requisitos aqui desse projeto, né, que ele é um projeto em Node, que ele usa Cucumber como orquestrador, né, dos testes, ou seja, quem vai gerenciar a execução dos testes é o Cucumber, que é um framework de automação de testes, no caso aqui com JavaScript. A gente vai usar o Playwright, que é realmente o executor de testes automatizados web aqui que a gente vai estar escolhendo, né? Então, a gente tem aqui os passos para... O que a gente tem? A gente vai clonar o repositório, né? Que é o repositório Git, a gente vai clonar localmente, né? E ele vai instalar esses pré-requisitos aqui, ou ele precisa ter esses pré-requisitos. A gente vai ter algumas informações de como rodar os testes, né? Ou seja, a execução local. Vão ter alguns passos aqui que eu já vou exemplificar ali para vocês de forma mais orgânica. A gente tem a execução remota, ou seja, o nosso código está aqui dentro do GitHub. E o GitHub oferece um CI dele, né, da plataforma, que é o GitHub Actions, né, onde a gente tem uma série de recursos que a gente pode usar uma máquina virtual, a que estiver disponível
baseado na configuração que a gente for fazer, e eu já vou mostrar para vocês, né? Isso aí vai gerar um feedback para a gente usando o HTML do Cucumber, que ele gera um feedback bem intuitivo, de novo, na ideia de valor mínimo, né? Aqui ele vai gerar uns relatórios de teste, ou seja, é a estrutura que constrói esse HTML que eu vou estar mostrando para vocês, né? Aqui eu tenho algumas dicas de como gerar, né, isso localmente. A ideia é compartilhar isso com vocês, para vocês realmente dar uma lida aqui, se vocês quiserem, para ter essa base para usar nos projetos de vocês. Tá livre, podem usar à vontade, né? E aqui é o ponto que eu quero entrar da estrutura do projeto. E eu vou abrir, deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês aqui. O Visual Studio, né? Deixa eu abrir aqui para vocês o README, só que local, deixa eu ver. Então, o que a gente estava espelhado lá, o projeto está aqui também, né? A mesma informação. Então, aqui a gente tem um ponto onde tem a estrutura do projeto e a gente tem toda a descrição de cada pasta da estrutura, tá? Para a gente ter essa organização. Mas eu vou tentar passar de forma muito objetiva aqui, que é o seguinte. O que é interessante de ter? Normalmente se pensa muito no teste. A gente começa pelo final, né? Ou seja, o pessoal fica muito preocupado aqui dessa pastinha aqui na esquerda de como que os testes rodam. Só que para isso rodar da melhor forma e escalar, essa estrutura tem que servir aos testes, né? O resto da estrutura. Então, a gente tem aqui, usando o Cucumber, que ele é um framework que nos oferece esse padrão aqui do BDD, ou seja, da mesma forma que uma história, né, de usuários é escrita, ela vai estar espelhada aqui. Só que aqui ela está explicando, né, o que está acontecendo no teste. Ele é o orquestrador. Então, esse arquivo de feature que a gente chama aqui no contexto do Cucumber, ele, na verdade, cada linha dessas ela é executável, né? Então, se a gente... Aqui é o Cucumber, aqui é o nível do Cucumber. Eu estou mostrando aqui para vocês que tem dentro da pasta teste, tem a pasta feature, onde tem essa estrutura do BDD Gherkin, né? Abaixo, então, se a gente entrar numa dessas linhas, o código que a gente vê aqui, um snippet, né? Um spoilerzinho, ele, na verdade, ele é um código escrito em TypeScript, né, já que ele conecta com o JavaScript, e ele invoca e executa o Playwright. Então, esse é o relacionamento do Cucumber com o Playwright, né? O Cucumber, ele organiza a camada assim que todos conseguem ver, entender, interpretar da mesma forma, e o Playwright, né, no nível abaixo, ele realmente daí é um código que vai executar esse teste, né? Pronto. Essa é a parte que normalmente a gente sempre ouve falar bastante, né? Só que o que eu queria trazer para vocês que eu acho interessante aqui, dentro da estrutura, tá? A gente vai ter essa pastinha aqui, a primeira de todas, do GitHub, onde vai ter o workflow. Eu já vou falar dele daqui a pouquinho, tá? A gente vai ter uma pasta de configurações, onde as configurações que o Cucumber.js, né, que é o orquestrador aqui, daí um nível abaixo aqui do que o Cucumber precisa, toda a configuração que ele vai usar, né, qual que é a pasta, qual que é o formato que os relatórios vão gerar, onde é que vão estar os arquivos que vão ser executados, ele está centralizado nesse arquivo aqui. Então, ele poderia estar em outra camada, em outro nível, mas é interessante a gente ter essa ideia de configuração, vamos jogar no config. Tudo que a gente entender que é configurável, que trata de configuração, a gente pode trazer para cá, né? Aí a gente vai ter um helper, uma pasta helper, né? Onde ela realmente vai ter, por exemplo, a gestão dos browsers, como a gente está fazendo uma automação de testes web, né? Então vai ter uma parte que a gente vai ter que invocar um browser. A gente tem a configuração do nosso ambiente de dev de teste, né? A gente também tem uma estrutura aqui do nosso report, né? Porque para o nosso report acontecer, é bom ter um arquivo de configuração dele. No caso, esse aqui é bem simples. Ele, cada vez que gera um novo report, uma execução de teste, gera um novo dashboard do feedback, ele vai lá e limpa, né? É uma coisa simples, mas ele está num lugar que faz mais sentido quando precisar escalar e tiver mais coisas acontecendo, né? A gente tem uma configuração de tipos aqui, que é necessário na conversa ali
do JavaScript com o TypeScript. A gente tem uma pasta útil, que às vezes a gente brinca que é meio saco de gato, né? Mas é interessante quando a gente tem algum recurso que a gente não sabe onde colocar. Vamos começar pelo útil, depois a gente acha o melhor lugar. Por enquanto aqui tem só a parte do recurso de logger, que é para gerar logs que vão ser usados lá na geração do nosso dashboard. Aqui a gente dentro do universo, né, do helper, a gente tem uma configuração global, que é basicamente setando o timeout da nossa execução de cada teste para 20 segundos ou 20 mil milissegundos, tá? Aqui um detalhe importante, para os testes acontecerem, a gente tem sempre, né, a execução do teste, mas a gente tem o antes do teste e depois do teste. Dentro do universo aqui, usando o Cucumber, ele tem essa pasta, ou essa estrutura que ele chama de hooks, né? Onde vai estar tudo que tem que acontecer antes e tudo que vai acontecer depois. Por exemplo, aqui a gente tem coleta de vídeos, né? Então, cada execução que a gente vai ter vai gerar um vídeo que vai estar no nosso dashboard lá no final, tá? Aqui a gente está usando o padrão web, então uma boa prática, vocês certamente já escutaram, quando a gente está falando da estrutura que tu vai interagir em testes, né? Com uma interface HTML web, cada página é interessante transformar ela numa classe, e essa classe vai ser especialista sobre página de login, tela inicial, configuração de artefato A, artefato B, ou seja, cada coisa é especializada, e o nome desse padrão é o Page Objects, né? Que normalmente vai gerar essa pastinha Page, onde vai ter esse orquestrador de cada elemento que a gente for interagir, ou seja, a gente está interagindo com HTML e interagindo com elementos HTML ou pontos específicos dentro da estrutura do DOM, né? Da estrutura da página HTML ou do nosso projeto ali, ou da aplicação, melhor dizendo, né? Então, essa aplicação, ela dá para interagir com ela, só que tu tem que mapear cada elemento oferecido, né? Nesse ponto, o Playwright, ele é muito intuitivo, porque a gente pode realmente ir na própria página, abrir a opção de desenvolvedor e tentar montar ali na mão os nossos locators, né, os selectors, para poder interagir com esses elementos, mas ele tem o próprio recurso ali, que o nome é CodeGen, que tu invoca ele pelo próprio Playwright aqui da linha de comando, ele traz a nossa aplicação e conforme tu vai interagindo, ele vai gerando locators para ti, se tu quiser usar, bem robustos, né? E que realmente te economiza muito tempo. De novo, dentro do nosso universo aqui, o OutSystem é um recurso muito rico, tá? Isso ajuda bastante na hora de montar essa estrutura aqui do locator, do Pages, né? Onde basicamente vai ter os elementos e os métodos que interagem dentro dos elementos da forma que a gente precisa, e eles vão ser invocados lá dos nossos passos do nosso teste, né? Então, na verdade, o que está sendo o coração aqui é o login page, né? Então, essa classe, ela está sendo usada aqui, ó, por todo o teste. Ela que orquestra, né? Mas porque a gente está mapeando ela no lugar correto, né? Pronto. Aqui eu acredito que a gente fecha a questão de estrutura. Eu volto aqui para o nosso GitHub, né, onde a gente pode ver o seguinte, pensando na questão do CI, né? Aí a gente vai ter o nosso GitHub Actions aqui. Não, perdão. Vamos na própria aba de Actions, né? Que é onde roda o CI aqui no universo dentro da opção do GitHub Actions, né? A gente, então, tem esses actions onde a gente tem, nesse projeto, 2 configurados. A gente tem o que realmente é o pipeline de execução e um segundo, que é a geração do nosso dashboard, tá? Então, o teste, quem executa é esse primeiro. E ele, se a gente escolher um aqui, o último pode ser, ele vai ter um arquivo de workflow. Esse arquivo de workflow vai ter a configuração dele. Eu vou tentar passar de forma bem objetiva, mas ele está aqui disponível para vocês, tá? Mas é só para você ter uma ideia que, apesar de ter algumas linhas aqui, não é um bicho de 7 cabeças e realmente não é muito complicado de interagir com ele.
Basicamente, a gente vai ter, então, o nome, né, desse pipeline, desse CI. No caso aqui é User Group Pipeline, onde eu escolhi, né? Aonde que isso vai executar, né? Que é o on aqui, que é essa partezinha. Então, ele vai, cada vez que tiver um push ou um pull para o main, nesse nosso exemplo aqui, né? Ele vai executar o CI, né? Quando ele vai executar? Vai executar nessas horas. Ou no push, ou no pull, ou quando a gente quiser executar ele diretamente, né? A gente tem esse recurso aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas ele, ou seja, toda essa parte aqui, ele te permite fazer a execução, rodar todos os testes, ou rodar com algum critério. O critério aqui é as tags, e eu já vou mostrar para vocês, tá? Ou ele pode rodar por agendamento também. Esse, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, ou que eu estou interagindo aqui, é um que aconteceu, a última vez que ele aconteceu foi às 8 da manhã, que é o que está dizendo aqui nessa configuração, e rodou sozinho e deu certo. A gente precisa de permissões, né? Porque já que a gente está falando de gerar artefatos, tanto na sua execução, né? Todas as dependências e o que vai acontecendo na jornada, precisa de permissões, né? De escrita do conteúdo. E no final a gente precisa escrever ou publicar o nosso feedback, né? Que é o nosso dashboard final, que vai ser o final da nossa jornada aqui, né? A gente tem que dar essa permissão. E quem organiza essas execuções são os jobs. No caso aqui a gente tem 2, ó. Eu vou selecionar o grupo maior. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso aqui. Essa primeira parte é o job para os testes acontecerem. Então vai ter aqui o timeout, né? Ele vai rodar por 60 minutos. Se não concluir, né? Ele vai abortar. Ele está rodando no Ubuntu, que é a máquina virtual aqui que o GitHub nos oferece, né? Aí ele tem os passos aqui que são actions que são disponibilizados pelo GitHub, né? Então, o nome do passo é a gente que escreve. Mas o que é usado é o actions, né? Ou é o recurso que o GitHub nos oferece. Aqui, por exemplo, a gente tem passos. Ó, eu quero baixar o projeto, eu quero fazer o setup do Node.js, que é a dependência que a gente precisa, e do Playwright para os testes acontecerem. Uma boa prática, a gente vai fazer cache desses artefatos para a gente não ficar perdendo tempo baixando tudo de novo a cada vez que a gente roda o CI, né? Rodou a primeira vez, vai demorar um pouquinho mais para baixar, mas na segunda em diante ele vai ser mais rapidinho, né? De novo, vai instalar algumas dependências, vai pegar o cache aqui, de novo, a boa prática de cache do navegador, vai instalar o navegador. Tem alguns arquivos de configuração que ele precisa, né? A gente vai configurar isso. Ele vai rodar os testes finalmente. Aqui que ele roda os testes, olha quantas coisas ele fez antes, né? Depois ele vai fazer um upload do arquivo de feedback, né, o dashboard, e por último, ele publica. Então, todo esse job aqui, esse segundo job, é para poder fazer essa publicação dentro do GitHub, né? Então, aqui, ó, se a gente quiser voltar aqui no Actions, pegar esse user group, né? Se a gente quer ter o feedback, a gente vai ou só rodar, por causa desse recurso run, porque lembra quando eu falei quando configurar? O terceiro daqueles 4 possíveis é que a gente colocou lá que eu quero que ele execute, que dê o poder para quem está usando o projeto rodar por aqui. Por isso que ele liberou esse run workflow aqui, né? Eu não vou rodar, mas eu vou mostrar para vocês o resultado da execução, né? Mas eu posso só rodar o workflow, ou eu posso escolher tags. Mas Léo, de onde é que vem essas tags, né? O Cucumber, ao orquestramento deles para a gente ter autonomia para rodar um teste específico, um grupo de teste específico, ele se orienta para o tags. Essas tags, voltando aqui para o nosso código, e voltando lá para o nosso teste, né, da mesma forma que eu mostrei lá no Visual Studio, só que por aqui agora, ó, tô entrando naquele arquivo que eu mostrei para vocês, né? Ó, a gente tem algumas tags em cima de cada cenário de teste, né? De cada caso, né? Que aqui tem o nome de cenário. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, o sucesso e voltar lá para o GitHub Actions, porque a gente fez essa configuração de poder rodar por aqui, eu posso rodar todos os testes ou eu posso rodar ele específico, simulando. Como demora 1 minutinho, 2, e a gente tem o nosso tempo, né, limitado, temos que otimizar. Digamos que eu disparei o sem tag, rodei um todos, né?
a gente vai ter esse feedback aqui dentro, ó. Aqui a gente vai ter os jobs que a gente viu lá configurados, né? Onde o job 1 vai ter tudo que aconteceu, né? A gente tem detalhado o que aconteceu. Ó, lembra? Setar o job, fazer o download do repositório, setar todas as dependências, rodar o teste. Por exemplo, se a gente quiser dar uma olhada aqui por linha de comando, né, do rodou os testes, o que ele me diz aqui, ó? Tá, eu rodei sem tag nenhuma, né? Rodei todos os testes. E rodou os nossos 3 cenários. Ou seja, aqui lendo eu já tenho um feedback que deu certo. Ah, maravilha. Depois que esse workflow se concluiu, ele chama o segundo, que é o que publica. E ele gera esse segundo aqui, onde ele vai gerar o deploy e vai publicar o nosso feedback. Então, a gente, né, anunciar, então a gente não vê. Mas como a gente tem o dashboard, a gente sabe o que aconteceu. Então aqui a gente está tendo todas as informações. Passaram todos, a última vez rodou 10 horas atrás, rodou os 3, durou 12 segundos. Aqui tem o código que a gente mexeu, o último código que afetou aqui, né? A gente tem qual que é o job que está sendo executado. Mas aqui que é a cereja no bolo, né? Aqui a gente tem o feedback, acredito que bem intuitivo, eu acho bem intuitivo, né? Sempre quando pergunto o que o pessoal acha também. A gente tem exatamente os passos que foram executados e deram certo. A gente tem uma coleta de evidência, porque aqui, como deu certo, o final da minha jornada, a página inicial acessada. Eu tenho tanto um print quanto um vídeo da jornada. Né? É um vídeo bem curtinho, então preencheu os dados, fez login, entrou na página. Até para critério, se a gente... Esse aqui é um caminho feliz, mas se tivesse falhado, eu ia ter também esse feedback do que falhou, tanto no trecho de código que estourou a exceção, ou que eu falhei, quebrei, né, ou quebramos, o que não se cumpriu o desejado, quanto a gente consegue ter a visão mais humanizada, né? Tá, eu estou entendendo no código, eu não estou entendendo no código. Mas eu vou lá no vídeo, eu vejo que o elemento não apareceu, faltou a coisa, de repente demorou, né? Porque sincronia, por exemplo, é um problema corriqueiro quando a gente está fazendo automação de testes web, né? Então, a gente tem os 3 aqui dando certo ou dando errado. Esse aqui deu errado, por exemplo, e a gente estava esperando por isso, né? Tá aqui o feedback, né? Então, fechando isso, o que acontece? A gente pode pegar esse feedback... Ah, desculpa, esqueci um ponto, pessoal, importante. Esse mesmo feedback, esse link, ele está aqui no começo da nossa documentação. Então, se a gente for lendo aqui o README, a gente vai chegar numa parte onde o feedback, o relatório de teste vai ser gerado aqui e a gente vai ser direcionado para o mesmo lugar. A gente chega lá. Mas a gente pode, de repente, né, conectar o manual com o automatizado. A gente pega isso aqui, a gente volta lá no nosso ClickUp e a gente disponibiliza a parte automatizada também. Ou seja, vocês já perceberam, né? Quando eu clicar aqui, vai entrar no mesmo feedback. Ou seja, não importa o caminho que a gente tomou, se manual ou se automatizado, a cobertura aconteceu. O que acontece, né? Acaba sendo a vantagem do automatizado. A gente tem essa garantia. Se a gente quiser rodar a qualquer momento, se a gente quiser agendar para, por exemplo, toda noite ou toda sexta, né? Tem uma previsibilidade de quando vai ser entregue, a gente aponta para o ambiente de testes, aponta para o ambiente de dev e a gente deixa rodando. De repente, só de entregar o deploy e a gente rodar esse CI, a gente já tem um feedback imediato, né? Aí o tipo de testes que a gente quer que rode automatizado, né? A gente pode pensar assim, eu quero só ter uma ideia simples, eu quero só o que a gente chama de smoke test. Eu quero só navegar pelo mínimo de uma tela de cadastro, de um login, do básico da feature, e ali a gente já quebrou, a gente já vai atrás de tentar responder. Ah, não, a gente quer uma coisa mais específica, a gente quer
realmente estressar a granularidade de cada regra de negócio dos cenários de teste que a gente derivou, né? Pronto, a gente vai mais no detalhe, mas a gente decide ou configura o feedback, o que a gente quer de feedback, a velocidade dele, a linha do tempo dele, ou seja, traz segurança, né? Porque no final a questão de exercitar a qualidade é para todos os envolvidos, para quem está desenvolvendo e quem está recebendo software, se sentir mais seguro com o trabalho e com o software que está sendo construído. E deixa eu voltar rapidinho para o meu slide aqui. Pronto. Eu vou avançar um pouquinho porque eu tenho a estrutura aqui, mas era mais para backup, né? Caso a gente tivesse algum problema de conexão. Aqui é toda aquela estrutura que eu acabei de explicar e mostrar para vocês, fechando no dashboard. E aqui o que eu queria trazer de impactos, eu já falei um pouquinho, mas só para fechar a ideia. A gente tem, vou escolher 3 pilares aqui, né? A gente tem a questão da organização dos artefatos, né? Com essa boa prática do manual vindo para o automático, com uma gestão organizada e correta dos artefatos, né? A gente tem a visibilidade dos entregáveis, porque a gente está fazendo a nossa parte do nosso lado, mas a gente também está dando visibilidade lá no reporte para o cliente, né? Para ele se sentir seguro, de repente poder interagir, dependendo da metodologia que a gente está trabalhando, né? E a gente tem essa questão do feedback rápido, que eu acabei pontuando bastante aqui por último, né? Aí eu chamo meu pessoal de volta aí, Pedro e companhia aí, para a parte de Q&A. Como é que a gente faz? Opa, vamos nessa. Temos algumas perguntinhas aqui no nosso Q&A. Deixa eu começar com a primeira. A primeira foi do Renato, nosso host aqui. Léo, imagina que eu sou um desenvolvedor, ele é, na verdade, num time que não tem testers. Como posso pensar nesses cenários alternativos para eu mesmo executar e garantir um mínimo de qualidade? Né? Isso acontece bastante, na verdade. Perfeito. Então, assim, ó, na verdade, se a gente for... Eu estou oferecendo uma proposta meio caixa preta, né? Para, exatamente, se a gente for querer, digamos, conectar a qualidade, essa gestão de artefatos, começar a evoluir para esse lado, né? Na parte do software que está sendo entregue, né? A gente pode, de repente, usar esses exemplos que eu trouxe aqui. Mas, a gente, pensando, né? Eu vou vender meu peixe, né? Sempre tem aqueles chavões lá de quem fala de qualidade da história da pirâmide, né? A gente vai sempre tentar trazer para a base da pirâmide, entendendo que a pirâmide, né, a parte onde deve ter mais esforço em teste, por exemplo, em mitigar riscos, vai estar na sua base, que é o teste unitário, integrado, indo para o meio, que é o teste integrado, mas mais na linha de expor, né, APIs, né, entre os softwares, entre as aplicações, né, e o final, na verdade, que vai ser o teste de usabilidade. Então, tentando responder a pergunta, né? Na hora de pensar nos testes que vai fazer a cobertura lá com a história, a gente pode juntar lá a história dos 3 amigos, não sei se você ouviu falar, que é realmente os 3 papéis ali, né, normalmente num ciclo ágil de desenvolvimento do BA, QA e Dev, onde cada um vai trazer a sua força, né, do que a gente vai ter que cobrir. Por exemplo, o BA vai trazer mais a questão das regras, o desenvolvedor, o arquiteto, vai trazer a questão de a melhor arquitetura, o melhor caminho técnico, e o QA vai mitigar risco e fazer um monte de pergunta para tentar achar alguns pontos, né? Mas o QA, ou a pessoa de qualidade, não precisa ser QA, né? A história da qualidade de todo mundo, ele vai escolher, por exemplo, deixa eu pensar como é que eu posso gerar mais qualidade com menos esforço de teste ou fazer menos teste, né? Tem 2 linhas de raciocínio, normalmente, que eu uso dentro da minha experiência, mas que são boas práticas de engenharia de qualidade, que é a linha mais baseada na experiência, né? Mais empírica, eu acho que é a palavra certa, e a linha mais científica. A linha empírica é realmente pegar quem tem mais conhecimento e botar nessa conversa junto, se for essas 3 pessoas ou um deles, né? Para realmente trazer cenários e mitigar risco na ideia mais fluida e intuitiva na perspectiva de negócio, regra e tal, né? Qualquer papel, não tem dono isso aqui.
E a linha mais científica é o seguinte, um exemplo que eu sempre gosto de dar, que eu acho intuitivo. A gente tem algumas técnicas, e eu uso, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, estou vendendo geladeira para Esquimão aqui, né? Tem uma análise de valor limite, partição de equivalência e tabela verdade. Eu vou entender a minha regra, né? A minha regra diz que a idade de um campo lá, de um formulário que eu estou preenchendo, de 18 a 70 é ok, digamos, vai passar, tá? Se for abaixo, vai me dizer que está abaixo, se for acima, vai me dizer que está acima, e se eu tentar botar um dado, tem que ser só número, eu for botar um alfanumérico, né? Não vai dar. Tá, eu já pensei aqui, se eu pegar essa regra e pegar essa partição, aí entra a partição de equivalência, né? Transformei isso aqui numa variável, né? Eu vou ter essas partições, né? Então aqui eu tenho 4 testes que geram valor e eu consigo cobrir o que está sendo exercitado, né? Tanto o caminho positivo quanto o negativo, porque a minha feature é cadastrar. Eu estou tentando cadastrar para baixo, para cima, estou tentando, né, estragar aquilo ou mitigar risco, né? Só que daí, de repente, eu vou ter falando de valores, né? Eu vou ter ali os limites. Aí entra o segundo, análise de valor limite. Pô, eu tenho ali que até 17 é para baixo, 18 a 70 tá valendo. Aí 71 para cima já não pode mais. Aí eu boto os limites desses parâmetros, já que eu estou falando de valor numérico, e eu consigo trazer mais ainda, por exemplo, numa linha convencional, não sei se entra muito aqui no OutSystem, os relacionais, a pessoa errou, eu fui lá e vou testar, e eu vou botar a idade 17 e... Não, desculpa, eu boto 18 e 18 não dá. Aí a gente vai atrás, vai ver o código, de repente o desenvolvedor botou 18 ou menor, na verdade era menor que 18 e botou igual, ou seja, esses limites a gente estressa, né? E para fechar o terceiro ponto, a tabela de decisão, né, é o seguinte, como eu estou falando de uma partição de um campo, eu estou falando de uma regra, mas de repente nesse formulário tem 10 campos. Esses 10 campos são, vamos botar que 5 tem regras. Então, na verdade, eu estou fazendo uma conexão dessas regras, né? Eu pego uma tabela verdade, vou fazer o clássico ali, né? O básico do básico lá do... se esse, o que que dá? Esse com aquele, o que que dá? Né? Ou seja, eu consigo definir o menor, eu consigo fazer a conexão das regras, né? Mas isso só faz sentido e funciona se a gente tem as regras bem definidas ou bem escritas, né? Dito isso, se a gente quer botar isso no teste unitário, faz mais sentido botar... A gente pensou em 10 testes dessa cobertura que a gente extraiu nessa linha científica e nessa linha empírica, né? A gente bota isso, pode botar tudo no teste unitário, mas de repente faz sentido desses 10, talvez 5 botar no nível de integração, porque a gente quer ver na hora de integrar se esse cenário não quebra, ele faz sentido colocar ali, mas não os 10. Lá no final, que é o mais lento, né? Obviamente que daí tu tem que subir toda a aplicação para poder rodar o teste automatizado, tá? Ou manual, na verdade, né? Aí a gente bota 1, 2, bota só o smoke, entende? Então a questão dos testes, para a gente pensar no qual testar, eu vendi essas aí, mas a gente pode usar outras, né? E também a gente bota no ponto certo. Eu acho que daí a gente acaba tendo garantia e agilidade ali, né, nos locais certos que a gente escolher. Mas é interessante a gente decidir junto, né? Então não importa se é o QA, se é o BA ou se é o Dev, né? Se tu compartilhou essa cultura ou essa ideia e tá todo mundo na mesma página, sucesso. Beleza, a gente escolheu ter um avatar disso, que é o QA. Não, legal, aí cada um se organiza como achar melhor. Faz sentido? Uhum. Então a gente compreender essa pirâmide aí, né, da forma como você colocou, seria assim, um caminho para a gente conseguir garantir um mínimo de qualidade nos nossos projetos, né? Caso a gente não tenha uma equipe de QA disponível, né? Exatamente. Porque se quiser tirar o QA, e de repente o QA, a maturidade, né? Na verdade, as boas práticas no mundo dos QAs é que, tipo assim, o QA ele acaba virando um engenheiro de software também, né? Porque ele vai espalhando tanto que a figura, a maturidade do processo, né, vai ficando tão avançada
que todo mundo fica com a mesma visão, tu não precisa mais do avatar, sabe? É basicamente isso. Né? Então tu não precisa ser o que é isso. Difundiu esse ponto, a maturidade chegou nisso, não precisa nem do que é. Excelente, Léo. Muito obrigado. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui que temos. Foi a do Pedro Soares. Qual foi o decisivo para esta combinação de ferramentas na automação dos testes? Perfeito. Por exemplo, eu sempre vou acabar pegando não no rápido, mas no ágil, tá? Por exemplo, vamos lá, os maiores players que a gente tem aqui. A gente tem o Selenium, né? Falando de automação web, super específica, tá? A gente tem o Selenium, a gente tem o Cypress e a gente tem o Playwright, né? Eu vou falar para vocês, eu prefiro o Playwright. A resposta é essa. Não, brincadeira. Não, mas a documentação dos três, ela é bem robusta. O Selenium, ele é, com certeza, por ser o mais antigo, no melhor sentido, né, do ser antigo, ele passou por muitas dores, aconteceu muita coisa com ele. Só que a arquitetura dele, ele faz, digamos, ele é um pouco mais lenta. Ele faz uma conexão via HTTP, né? Já os outros dois, ele faz WebSocket. Então, ele é mais rápido porque ele está acontecendo dentro, né? E ao mesmo tempo ele tem mais poderes. Por exemplo, com o Selenium, se tu encontrar meu Deus, me fugiu o nome ali. Um Shadow DOM. Se tu tem um Shadow DOM, com o Selenium, tu tem que extrair, falando do HTML que ele está interagindo, né? Ele não consegue ver a estrutura inteira, não consegue ir embora, né? Quando ele tem um Shadow DOM ali claro que é boa prática de organização, né? Eu acredito do código. Ele não consegue avançar. Ele tem que transformar até onde ele chegou num objeto, num elemento, extrair o recurso lá de dentro para daí entrar para o próximo nível para enxergar. Os outros dois não tem isso, né? Tá, aí deu uma descartadinha aqui, se me permitem, né, no Selenium. Os outros dois, o Cypress, para nossa necessidade aqui, eles são praticamente iguais. Eu realmente prefiro só a documentação do Playwright do que eu tenho buscado nos dois, assim, ou dos três, na verdade, né? Eu acho ela muito intuitiva e eu tenho vendido mais isso, sabe? Se a gente for lá buscar automação de teste e no oficial, é muito interessante. E ele tem mais opções de linguagens. O Cypress, ele só tem no JavaScript e no TypeScript. O Playwright, ele tem Java, JavaScript, TypeScript, tem mais um que eu me esqueci, me fugiu agora, mas ele tem um pouco mais, né? O que acaba, talvez, sendo mais interessante dependendo da realidade de cada contexto, né? Uhum. E é isso. E o Cucumber é uma camada que tu pode adicionar ou não, é opcional. Mas, assim, do que eu tenho trabalhado, que eu acabo vendo no mercado, tipo, é amor e ódio, né? Mas eu, particularmente, eu acho válido nessa visão que a gente está tentando compartilhar uma mesma linguagem, né? Ainda mais na disseminação de cultura, boas práticas, todo mundo olhando para o mesmo lugar e tentando entender a mesma coisa, faz sentido. Mas se a gente quiser tirar essa camada e rolar só, e executar só o Playwright, o Cypress, funciona também, né? Não precisa dele. Ele é uma camada adicional que traz essa questão de visibilidade, organização, de repente, né? Aí fica a gosto. Perfeito, cara. Acho que tu já respondeu a minha também, que eu tinha colocado aqui, que era se tu já tinha utilizado Selenium em algum projeto e na tua experiência qual seria a principal diferença entre utilizar essa abordagem, né, que você mostrou aí, e de utilizar o Selenium, quais as vantagens e desvantagens. Tem outra pergunta aqui que está constando como answer, como respondida, mas eu não sei se tu já respondeu, que é como lidar com testes que possam demorar demais sem comprometer a qualidade do desenvolvimento e mantendo a entrega eficiente? Aí é realmente a estratégia. Aí vai acabar meio que entrando noutra linha, né? Se o teste ele é muito demorado, de repente é bom ele ser automatizado, porque é terrível fazer manual. Porque, por exemplo, quando tu vai definir, vamos montar assim, ó, uma estratégia de implementar automação de testes. Pronto. Quais são os tópicos, os requisitos que fazem sentido para a gente criar uma organização, uma priorização, né? A gente vai assim, vou inventar 3 aqui rápido. Regra de negócio. Não, a gente tem que garantir as regras de negócio, para a gente é super importante no nosso contexto. Legal. Não, a gente faz um monte de teste que a gente demora muito, é muito trabalhoso
para no final fazer uma coisinha só, o final, né? O objetivo mesmo, faz uma jornada monstro para fazer uma coisinha, tem muito passo no teste, né? Ao teste... Qual que é o terceiro? Me fugiu agora, mas é nessa linha, entendeu? Eu estou inventando aqui, mas a gente pode inventar infinitos ou cada um pode criar um novo que eu nem pensei, sabe? Por isso que é importante, ao definir uma estratégia de implementar teste, tá, vamos implementar? Vamos. Tá, por que a gente vai implementar? Não, porque é demorado, porque é difícil de fazer, porque a gente precisa ser rápido no validar as regras de negócio, né? Ou outra coisa. É avaliar o trade-off, né? Do que vale a pena, que não vale. É a palavra perfeita. Essa pergunta foi do Eduardo Rinhoff, só para... obrigado aí pela participação, Eduardo. E todos os demais, eu acho que não temos mais nenhum aqui, vou fechar o Q&A. E é isso. Pedro, Renato, querem comentar alguma coisa? Leonardo, muito obrigado pela apresentação, foi excelente, cara. Realmente altíssimo nível aí, as informações foram muito... Eu nunca tinha visto esse tipo de abordagem, né? Já tinha visto apresentações com testes automatizados em Selenium e outras tecnologias, mas dessa forma não, e foi bem interessante isso aí. O que eu acho que é bacana também nesse ponto é que a gente está falando de evoluir também nosso desenvolvimento, nossa entrega, né, como um todo, né? A gente já tem outras ferramentas que, teoricamente, a OutSystems coloca como até uma automação ali para identificação de débitos técnicos, mas isso faz com que aí a gente também entre em outra percepção, não só de trabalhar essa questão dos débitos técnicos, que a gente pode evoluir dentro dos testes e aumentar a qualidade, mas também trazer a expectativa do negócio, né? Porque se não atender a expectativa do negócio, não existe entrega, né? A solução está sendo feita para o negócio, né? Então eu acho importante isso daí. A pergunta das ferramentas foi para dar uma ideia mesmo pro pessoal e também uma curiosidade minha, porque que escolher especificamente cada um, enfim, mas e foi totalmente válido o comentário que tu colocou, meu, é de se entender, e é de uma maneira bem mais simples, né, do que todo o aparato que tem em outras abordagens que eu também já presenciei, tá? Nesse sentido. E obrigado mais uma vez, velho. Foi aí e realmente aprender um pouquinho mais aí no dia a dia. Às vezes a gente tá ali na parte de liderança, alguma coisa nesse sentido, mas sempre por estar estudando e ganhando novos conhecimentos aí, né? Eu queria mesmo saber de segurança, eu nem queria saber de teste, mas não deu, né? Infelizmente estava falando aqui com o Lucas também Conseguiu? pelo chat, aí ele entra em contato com o André também. E aí o que eu mais assim fiquei com pena dele é porque ele continuou a apresentação sozinho, então tipo assim, até enquanto você estava apresentando, ele estava apresentando também, achando que a gente Não estava lá, e acredito. é isso que me deixa um pouco triste, porque, cara, o cara tá lá tarde da noite, tá aqui, estava tentando com a gente apresentar um conhecimento, e a gente sabe o quanto é difícil a gente tirar um tempinho para poder dedicar, mas bom, eu já até garanti aqui para ele, o lugarzinho dele tá reservado, né? No coração e já no user group também, né? No Renato e próximo, André, sim, com tipo, e certeza. já deixei a ele o convite, ainda continua de pé, a gente vai tentar buscar aí informação, inclusive com o suporte daqui do Bev, da plataforma, né? Para poder que isso não aconteça mais, né? E se acontecer de alguma forma, como é que a gente consegue voltar pro cenário? Sim. Que É isso, gente. Muito obrigado, Léo. Boa. Agora deixa eu me liberar aí a apresentação, Léo, por favor. Sim, senhor. Temos Pronto. As obrigações. as obrigações, exatamente, cara. Chegou um momento aí bem difícil, né? Um momento que todo mundo, aos que conhecem já sabe como é que funciona. Tem pessoas que ficam fazendo reza aí, são sorteados quase toda vez, Né? né? Enfim, mas é um momento bacana, né? A gente tenta trazer aqui apenas um afago, um carinho, né, André e Renato, para poder agradecer a vocês aí o apoio, a audiência. Mas o que a gente espera mesmo é que vocês também se candidatem para poder falar um pouquinho aqui para a gente, contribuir um pouquinho com o conhecimento também, assim como o Léo fez. E parabéns, Léo, também pela atitude.
A gente espera mais convites aí de novas palestras para a gente poder colocar aqui. Mas o momento que todo mundo estava esperando também, que é a parte do swag, né? Que é muito bacana na OutSystem e vem novidade aí, viu? Antes de tu mudar o slide, Pedro, deixa eu só falar uma coisa importante. A gente vai encerrar a gravação aqui, então quem está assistindo no YouTube depois, muito obrigado por tudo. Fiquem atentos aos próximos encontros, se inscreve lá tanto aqui no canal do YouTube quanto no User Site User Group para poder participar dessas próximas edições, participar dos sorteios quando tiverem e poder compartilhar essa vibe aqui com todo mundo, né? Agora a gente vai. Só um momentinho, rapidinho, que é uma informação bastante importante. Felipe Horta, que organiza também o User Group de BH, colocou aqui no chat que vai ter no dia 23 de abril. Quem tiver na área também, enfim, e o evento vai ser híbrido, então vai ter o presencial e vai ter o online, quem quiser participar. Vai estar falando sobre coisas bacanas ali com relação ao Mentor, Odyssey, enfim, AI, com a presença do Ielo, tá? Rafael Ielo, arquiteto de soluções ali da OutSystem. Então, não deixe de se inscrever, tentem sempre participar desses grupos, é bacana, sempre tem uma informação nova e a gente sempre vai evoluindo de conhecimento junto, tá bom?